Olá, sejam bem-vindos. Daqui a pouquinho o LP está entrando, o Aksha, e nós já vamos iniciar. O que é uma masculinidade saudável? Por favor, quem já está acompanhando, se puder dar um oi, avisar. Alô, Olá, meu lindo! como estás? Eu tô bem, querido. E você, como é que está? Também, também. Como nós dizemos em Moçambique, mesma sorte. Mesma sorte? Aham, Perfeito. Você sabe que eu adoro seu sotaque, né, cara? Eu acho a coisa mais linda do mundo. É charmoso igualmente. demais. Obrigado. Então, LP, eu tô só esperando mais um pessoal poder entrar, mas enquanto isso Claro. eu queria que você se apresentasse, dissesse um pouquinho quem é você, a sua história. Uhum, claro. Obrigado mais uma vez pelo convite, em primeiro lugar, Atibala. Então, meu nome é LP, ou Akshar, tanto faz. E eu sou de Moçambique, que é bem no sudeste da África, e da capital, que é Maputo. Terapeuta tântrico, entre várias outras coisas. Ahm, e tenho agora organizado, moderado ahm, círculos de homens, como eu gosto de chamar, círculo de masculinidade consciente. Consciente. Uhum. Perfeito. E me conta um pouquinho mais como é que tem sido essa experiência para você. Ok? É uma experiência nova para mim. Comecei no ano passado e, apesar da vontade de começar com algo assim, já tivesse vindo de mais tempo atrás, ainda não me sentia seguro para fazer um trabalho desses, porque havia muita dúvida se outros homens teriam interesse, se funcionaria, se seria bem recebido. E no ano passado eu decidi pular assim mesmo, sem uma rede de segurança, e ver onde é que eu ia aterrar, ou aterrissar, como vocês falam. E, e tem sido muito bom. Ainda está numa fase embrionária. O círculo tem tido a participação do número reduzido de participantes, de outros homens, mas tem sido bom. Tem sido um espaço muito agradável, muito seguro, onde nós podemos falar exatamente o que nós pensamos, o que nós sentimos, sem medo de sermos mal compreendidos ou de ser julgados. Então, tem sido assim. E isso é lindo, cara. Eu tive a oportunidade de participar de uma reunião com vocês, estou no grupo, não estou conseguindo encaixar a agenda para participar das demais, Sim. porém eu senti muito isso, uma abertura muito grande de todos, uma receptividade enorme, e eu também senti um acolhimento muito bacana. Eu senti que tanto você quanto os outros rapazes do grupo acolhem de uma maneira muito, muito amorosa. E eu acho que isso é fundamental, né? E aí eu acabei montando aqui para seguir um roteiro algumas perguntas que eu queria te fazer e te compartilhar, mas nada muito formal, é quase tudo que a gente já conversou Sim. anteriormente, né, no nosso dia a dia. E a primeira, assim, de todas as perguntas é como é que foi a sua criação? Ok. Então, eu ia começar a responder essa pergunta, comentando um pouquinho o que tu disseste sobre o acolhimento, né? Uhum. Dizer que, para mim, é uma situação nova também. Estar num grupo onde só há homens e também ter esse acolhimento, né? Eu cresci numa casa só com mulheres. Cresci com minha mãe, com três primas, com a minha bisavó. Então, eram só mulheres. E então, desde a infância, tive mais amigas que amigos e sempre consegui comunicar melhor com as mulheres. Então, mesmo a questão do acolhimento, sempre me senti melhor acolhido entre as mulheres do que entre os homens. Então, mais ou menos nesse sentido que agora que eu vou trabalhando no autoconhecimento e tudo isso,
e no Tantra, como tu bem sabes, tem a questão do equilíbrio da energia masculina e energia feminina. Senti a necessidade também de poder descobrir espaços masculinos acolhedores, né? Então, mais ou menos nesse sentido. Mas ao longo da minha vida, a maior parte do tempo, eu consegui comunicar melhor com mulheres. Entendo. E você diria que foi mais fácil se comunicar com as mulheres devido ao acolhimento delas, ou talvez pela falta deste acolhimento masculino foi que te direcionou a ter esse contato maior com o público feminino? Eu acho que um pouco dos dois. Geralmente, acredito que a gente vai para onde a gente imagina que as nossas necessidades vão ser satisfeitas, né? Mulheres, acho que era natural sentir que seria com elas que eu continuaria a ter esse acolhimento, né? Sempre que eu tivesse alguma questão para que precisasse de acolhimento. Então, acredito que por um lado seja porque eu cresci no meio delas, então era o meu cotidiano, e por outro lado também por não ter tido talvez grandes referenciais masculinos de acolhimento, então acabei me dirigindo mais para as mulheres, para esse fim, né? Entendo. E me diz uma coisa, quando a gente escolheu esse tema, que a gente conversou que poderíamos bater o papo sobre a masculinidade saudável, né? O que você considera, Aksha, como uma masculinidade saudável? O que você entende quando eu te falo sobre isso? Eu entendo como tudo aquilo que tem a ver com a energia masculina no seu lado não tóxico. Ou seja, a parte da masculinidade que tem a ver com o foco, com talvez a proteção, com a direção, todos os aspectos positivos que têm a ver com a energia masculina. Em oposição à questão da dominação do outro, da subjugação do outro. Sim. Então, aquilo que todo mundo, seja homem ou mulher, tem dentro de si como masculino, mas que seja em prol do amor, em prol da saúde, da paz, da alegria, da humanidade, né? Nesse sentido. Perfeito. E deixa eu te perguntar uma coisa, aproveitando essa deixa do que você colocou, como que uma pessoa do gênero feminino, como uma mulher, consegue perceber que o lado masculino dela não está sendo saudável, por exemplo, está sendo tóxico? Uhum. Então, só para dizer mais uma vez por que o Tanda acredita que nós temos as duas partes, porque todos nós estamos aqui por causa do nosso pai e da nossa mãe, né? Sim. Então essa energia fundiu e criou o que nós somos. Então costuma-se dizer no Tantra que nós somos masculino e feminino por esse sentido. E em relação à mulher e mesmo ao homem, para mim é os Sim, dois, como sim, por ver se eu sim. estou, sim, se eu estou agindo, se eu estou pensando a partir de um ponto de masculinidade não saudável. É só olhar para as minhas ações e ver se elas trazem mais entendimento, mais aproximação, mais inclusão, ou se trazem o oposto. Se a partir daquilo que eu penso e digo e faço, se eu crio discórdia, se eu acabo discriminando, se eu acabo sendo violento na minha palavra, na minha ação, ou se eu acabo restringindo, reprimindo ou oprimindo o outro, ou a mim mesmo, né? Porque uma coisa que é interessante saber e olhar para isso é que a masculinidade não saudável ou tóxica afeta em primeiro lugar a própria pessoa que vive com base nela. Antes de afetar o outro, afeta a própria pessoa, seja um homem ou mulher que acessa essa energia tóxica masculina. Perfeito, cara. Linda fala. Linda. Colocou perfeito. Me diz uma coisa. E quais foram, assim, os pontos que você viu de semelhança
entre essa masculinidade tóxica ao redor do mundo? Que você é um cara que já viajou diversos países, já teve a oportunidade de conhecer algumas regiões, e eu gostaria de saber assim, o que que mais te chama a atenção, que é igual e o que mais te chama a atenção que é diferente. Claro que dentro do âmbito da masculinidade. Sim. Então, uma coisa que me parece ser igual é que, de um modo geral, parece que os homens não relaxam, não se permitem simplesmente ser. Então, os homens, seja qual for a cultura, têm um papel, né? Ou um script já que devem seguir, ou que pensam que devem seguir. Então, vão agindo de acordo com o script. E o que é engraçado, porque em algumas culturas, por exemplo, se o homem não tem barba, é que mostra que sim, é um homem que se cuida, que é mais masculino e tal. E em outras culturas é o contrário, né? Se não tem, é porque não é homem. Então, isso varia de cultura para cultura, mas o que é comum é que parece que é um papel predeterminado e que os homens daquela cultura vão seguindo cegamente. Certo. Ao lado disso, a questão de se mostrar sensível, se mostrar um ser que sente, né? Nós muitas vezes, erroneamente, associamos sensibilidade com o feminino. E até que pode ser uma característica do feminino empoderado, feminino sagrado, mas não só, né? A capacidade de sentir, eu acredito que é uma capacidade humana e não das mulheres, por exemplo, né? Então, o que me parece ser muito comum assim entre as culturas todas que eu conheço é que os homens não se permitem sentir, não se permitem ser vulneráveis, porque isso pode dar uma ideia de fraqueza, uma ideia de falta de virilidade, de uma ideia de impotência ou algo assim, né? Ou que o homem não é forte o suficiente, não é macho o suficiente para Sim. ser homem, né? Uma vez, em uma roda de conversa sobre a masculinidade, me veio o relato de um colega que ele não é admitiu, mas reconheceu que ele não disponibiliza tanto a sensibilidade no dia a dia por ter uma correlação com o feminino. E automaticamente isso seria coisa de mulherzinha, sabe? Uhum. Uhum. Sim. E aí eu sinto muito isso quando a gente vê esse papel pré-designado de que os homens têm que seguir em todos os lugares, né? Que a gente pode caminhar aonde tiver o masculino, e infelizmente ainda está impregnado bastante essa crença de Sim. que. E eu queria que você falasse um pouquinho o que que você acha desse script. Eu acho que ele é muito perigoso, acima de tudo, né? Por vários motivos. Um deles é porque ele nega a individualidade de cada um de nós, né? O script parte do princípio que todo homem é igual, ou deveria ser igual, e se não é igual, há alguma coisa que está profundamente errada com a pessoa que não se encaixa nesse script. Então, já aí é uma coisa que faz com que a maior parte de nós, pelo menos as pessoas que conseguem se abrir, eu acabo vendo essa mesma experiência. A maior parte de nós, internamente, acredita que tem alguma coisa de errado consigo. Como não é uma coisa que as pessoas falem abertamente, que os homens falem abertamente, cada um vai sentindo, acho que eu sou muito estranho, porque eu não me encaixo lá. Então, vários vão se sentindo assim e ninguém admite, e vamos tentando, na medida do possível, nos encaixarmos ali para não sermos rejeitados, não sermos condenados e tal. E no fundo, todos nós queríamos o oposto, queríamos poder sentir um pouco mais, queríamos poder demonstrar um pouco mais do que nós sentimos. Então acaba sendo perigoso. O que acontece? Se eu vivo com um sentimento constante e profundo de não ser adequado, não estar ajustado, ah, nunca consigo estar em paz comigo mesmo. E o que nós vemos, tem outra coisa comum, por causa desse sentimento de, como é que se diz isso? De não se enquadrar, ou não ser adequado. Muitos homens sofrem em silêncio, e esse sofrimento às vezes é levado ao extremo do homem sentir que está sozinho e que não há nada que ele possa fazer a não ser sofrer e sofrer e sofrer.
O que acontece é que muitos chegam ao extremo de preferir não viver mais dessa forma, né? Uma coisa que eu vi que é igual, Moçambique é um dos países em África com maior taxa de suicídio. E a maior parte dos suicídios é cometida por homens. Sim, Eu acompanhei no filme brasileiro O Silêncio dos Homens, que também que os homens se suicidam em média 4 vezes mais que as mulheres, sim, né? Eu acredito que isso está profundamente, diretamente ligado com essas questões tóxicas, com essas questões limitadoras do tal script, né, que tu falaste. sim, Eu tento o máximo seguir aquele script e quando eu vejo que não, assim, eu não consigo e eu sou desadequado, ninguém me entende, eu estou sozinho, eu tenho alguma coisa que está errada comigo. Então, às vezes, os homens e pensam assim: além de tudo isso, eu não tenho direito de pedir ajuda. Porque se eu peço ajuda, mais uma vez, não me enquadro no script. Mais uma vez, eu sou fraco. Então, ah, eu acho que esse script é muito perigoso para todo mundo. E esse foi um dos extremos, né? Quando o homem sim. sofre calado e aguenta e até chegar a um eventual suicídio. E outra coisa muito comum é o outro extremo. Porque eu não me sinto bem, eu acabo transmitindo isso para os outros e eu vou tentar descarregar naquilo que eu acho que é o mais fraco. Que geralmente e infelizmente em sociedades domadas pela masculinidade tóxica, a nossa ideia é que as mulheres são mais fracas, muitas Sim. vezes. Então, o que acontece? Os homens já não se sentem bem, porque estão constantemente a sentir-se como se alguma coisa não estivesse bem com eles. Para compensar, para disfarçar, vão tentando dominar as mulheres, né? Como eles já se sentem assim meio para baixo, se alguém estiver mais abaixo que ele vai se sentir um pouquinho melhor. Então acabamos dominando as mulheres só para esconder um pouco o fato de não nos sentirmos bem, por exemplo, né? Ou outros homens. Se eu acho que o outro homem é financeiramente mais como é que eu digo? Está numa posição de desvantagem em relação a mim, seja fisicamente, financeiramente ou de qualquer modo, né? Então, uma coisa que eu noto ou é uma dor e sofrimento interno, ou então eu vou fazer o outro sofrer porque eu me sinto também em sofrimento, né? Mais ou menos isso. Eu não sei se Não, faz perfeito. sentido. Faz muito sentido. Infelizmente, a gente sente isso até, né? Sim. E uma colega aqui perguntou como que ela poderia reconhecer essa energia masculina, no caso ela é mulher, como ela conseguiria reconhecer essa energia masculina nela. Ok. Então, se nós partimos do princípio que, como eu falava, a sensibilidade é uma coisa humana, mas está mais associada ao feminino, não é? Sim, Mas reconhecendo que todos nós temos o feminino e o masculino, nós também mais, temos sensibilidade. mais Então, estimulado até. sim. No caso dela, ela pode começar a ver quais são as características que são geralmente associadas ao masculino e ver de que forma é que isso se manifesta nela. Então, como eu dizia, uma das forças do masculino é de impulso, né? De direção, de foco, essas coisas. Então, ela pode notar em si mesmo até que ponto ela tem iniciativa, né? Para fazer as coisas, foco, ímpeto para fazer as coisas e também olhar se por um lado são coisas saudáveis ou se o ímpeto que ela tem é, por exemplo, se sentir superior ao outro, colocar o outro em baixo. Tanto uma quanto outra são energia, são manifestações da energia masculina, mas uma com o sentido de criar alguma coisa, de criar algum movimento, e outra com o sentido de dominar o outro, né? Subjugar o outro. Sim. Então, é necessário conhecer nas próprias atitudes, nos próprios pensamentos e nas próprias ações o que, é que tem mais a ver com essa energia do fazer, né? O feminino muitas vezes é visto mais como o receptivo, o que acolhe, como a gente já falou, enquanto que o masculino é o que vai, é o direcionamento, né? Mais ou menos isso. Perfeito. Um outro ponto que eu queria, que a gente você já entrou um pouquinho nesse assunto, mas eu queria buscar um pouquinho mais, qual foi a relação
ou a diferença que o Tantra fez na sua vida em sentido à masculinidade. Ok. Então, em primeiro lugar, o Tantra foi o primeiro modo de pensar assim que me dizia que eu posso me aceitar exatamente como eu sou, né? Então, se há algumas coisas que não se encaixam num possível script social, não há nada de errado com isso, né? Tantra tem tudo a ver com aceitação. E foi nessa ideia do Tantra que a nossa energia sexual é energia de vida, é energia criativa, porque ela cria, né? Para nós nascermos, foi preciso que os nossos pais tivessem tido sexo, né? Sim, Ah, e essa ideia de nós somos ao mesmo tempo energia masculina e energia feminina começou a mudar a minha forma de ver e dizer assim, afinal eu não sou tanto a exceção como eu achava que fosse, mas essa é a nossa natureza. Só que nós somos ensinados num sistema completamente dualista, em que temos que ter uma coisa e temos que ter a outra que é o oposto. Se existe o dia, existe a noite. Se existe a escuridão, existe a luz. O Tantra vê sempre as duas coisas como dois lados da mesma moeda. Então, eu comecei a ver que os lados de mim têm mais a ver com a sensibilidade, com a dança, com coisas assim. Estava tudo bem. E o lado em mim, que também é um pouco mais agressivo, um pouco mais, sei lá, competitivo, talvez, mas de uma forma saudável também. Também estava tudo bem. Que é preciso um pouco dos dois. É preciso ação e é preciso repouso, né? Então, mostrou-me que é muito importante haver uma integração dentro de nós das duas energias. Costuma-se dizer no Tantra que o que nós buscamos num parceiro, numa parceira externa, geralmente é o reflexo daquilo que seria o casamento entre o nosso homem e a nossa mulher interior, né? Em outras palavras. Então, o homem que está lá fora, a mulher que está lá fora, vai contribuir para eu integrar as partes de mim que ainda precisam de integração, né? Ah, obviamente que se eu me relaciono com a pessoa a partir desse ponto, né? Não de codependência, mas de de ser companhia. buscar um Isso. complemento, Sim. entendo. Talvez não exatamente complemento, porque não é que eu esteja incompleto, Certo. mas a outra, vai ser um espelho para mim, né? Vai refletir partes que eu não consigo ver que eu já tenho, ok? Então, o outro e a outra, basicamente, me ajudam a integrar e a reconhecer que eu já estou completo. E eu faço o mesmo para o outro, para a outra também, né? É nesse sentido. Não que eu Que vá lindo. completar o outro, ou que o outro vai me completar. Sim. Sim, perfeito. Lindo. E eu queria saber uma questão nas rodas, no círculo da masculinidade, né, consciente que você facilita junto com os outros colegas. Eu queria saber assim, qual é um dos pontos que mais te chama a atenção ou que mais é apresentado perante a eles? Ok. Acho que um dos pontos que mais me chama a atenção é o fato de cada um de nós achar que sou eu é que sinto o que eu sinto. Os outros não sentem. Então, cada vez que há partilhas, especialmente de coisas mais profundas ou mais sensíveis, e alguém te diz assim, mas eu também sinto isso. Eu também já pensei nisso. Então, e fica assim uma cara de surpresa em todo mundo, porque, afinal não era só comigo. Então, isso é uma das coisas que mais me marca. Ah, nós nos sentimos muito solitários, às vezes por causa do que está na nossa cabeça, né? E o que nós Sim, conseguimos ver. Esquecemos que o que o outro mostra é só aquilo que ele se dispôs a mostrar, né? Mas quando nós olhamos para o outro, parece que o outro está totalmente resolvido, que ele é dono de si, ele sabe tudo, ele não tem nenhum problema, ele se encaixa perfeito. perfeitamente. Então, isso é que me marca muito, o fato de cada um se sentir solitário, quando nós afinal somos o mesmo. Perfeita análise. Eu sinto muito isso também.
E não digo sinto ao reparar os outros, mas eu sinto eu mesmo, do sentir, do o quanto eu fui, de certa forma, condicionado naquele script a comer calado, aguentar, porque eu sou homem, homem tem que aguentar, homem tem que ficar quieto, não pode, né, querer compartilhar isso é muito difícil você chegar num círculo de amigos ou de pessoas que ainda não estão se desconstruindo sobre esses conceitos da masculinidade saudável ou não e poder compartilhar ou às vezes se afastar até de certos círculos, porque você acaba percebendo que alguns comentários já não fazem mais sentido para você, que algumas Sim. atitudes já não fazem mais sentido para você. E automaticamente você começa a se achar como o estranho, o único estranho do grupo, porque não tem também a abertura naquele grupo para você chegar e compartilhar o que você está sentindo, o que você está achando, né? Sem um apontar de dedo, sem aquelas todas as coisas que a gente acaba acompanhando que vem no script também. Mas eu queria agora entrar em uma coisa muito delicada, que para você aí eu creio que não seja tão diferente para nós aqui no Brasil, mas Sim. de que forma você acha que as políticas públicas poderiam ajudar essa nova safra de meninos que está vindo, que está se formando como homens e como novas pessoas, e também o feminino, de que forma, né, que as políticas públicas poderiam, não sei, compartilhar desse pensamento. Uau. Confesso que essa pergunta não é muito fácil para mim, porque esse é o meu caso, mas também é o caso de muitos jovens moçambicanos. Nós não temos uma educação política forte. Na verdade, nem temos educação política nenhuma, até a escola secundária. Se alguém estuda ciências políticas é que aprende sobre política. Então, muitos de nós acabamos sendo meio analfabetos no, no âmbito político, né? Tanto é que nesse meu pouco contato com o Brasil nos últimos 2 anos é que eu comecei a interessar-me muito mais por questões políticas. Então, o que eu vou dizer é uma mera opinião e não tem nada a ver com experiência Sim, vivida como tal, mas o que eu sinto é que nós estamos em sociedades dominadas por essa energia masculina tóxica. Então, não é uma coisa que vai ser tão fácil que comece ao nível, vamos lá dizer assim, ao nível macro ou ao nível mais elevado na hierarquia política, mas sim acredito que a mudança já começou e deve continuar, em primeiro lugar, a partir de nós, né? A base. Eu me vejo como a base, né? Vejo, sou um cidadão como. Mas o que é que acontece? Nós temos mais poder do que nós imaginamos, muitas vezes. E quando nós não temos educação política, não sabemos disso. Então, quando a gente começa a ter mais educação sobre como é que funcionam as coisas, como é que são as políticas públicas, e ao mesmo tempo começamos a aprender a viver de uma forma mais consciente, começamos também a querer tomar ações para que haja uma ligação entre isso, entre aquilo que eu penso e acredito que seja o certo, com aquilo que deveria ser a norma, né, da nossa sociedade. Como eu falava, para mim, as consequências da masculinidade tóxica têm a ver com a questão da discriminação. Então, há certas pessoas, há certos grupos que não são reconhecidos ou que não têm os mesmos direitos, de novo, porque não se enquadram na expectativa do que é um homem, por exemplo. sim. Se falamos de pessoas trans, por exemplo, aqui em Moçambique é uma coisa que quase que não se fala, quase que não se fala. Então, como é que um homem trans é representado, por exemplo, tem uma voz numa sociedade como a nossa? Ainda não existe esse espaço. Por isso que eu agora reconheço que é uma coisa extremamente importante que se começa a criar condições de incluir as pessoas, de proteger os direitos das pessoas, independentemente de qualquer característica que a pessoa possua, né? Mas confesso que
não sei como é que isso seria, mas eu acho que se as políticas públicas se preocupassem com questões da masculinidade saudável, com questões de género, mais do que se preocupam, teremos uma sociedade muito mais inclusiva, muito mais ah, saudável, muito menos doentia, muito mais feliz, de modo geral, né? Porque a sociedade é o conjunto de todos nós. Nós às vezes pensamos que a sociedade está lá e eu estou aqui. Sou Eu eu estou contra a fora. sociedade. Não. Eu sou a sociedade num indivíduo, né? Da mesma forma que a sociedade é cada um dos indivíduos num todo, num coletivo. Então, eu não sei como é que isso seria feito, mas acredito que seja importante que as questões de género tenham cada vez mais espaço nos debates públicos, nas políticas públicas. Perfeito. Você já sentiu de levar esse conhecimento ou de levar esse diálogo para as escolas, para meios dentro da sua sociedade em que possa ser inserido? Se isso você vê que seria bem aceito, porque Então, a eu já gente pensei. nós entramos numa questão aí além, né? Porque tem o fator religioso também. Como você Sim. compartilhou comigo, praticamente metade do Moçambique é muçulmano, a outra metade é cristão, correto? Não, não Mais ou exatamente menos isso. metade. A maior Sim, parte é cristã, tanto, juntando assim católicos e evangélicos e protestantes, né? sim. E a segunda maior religião é o Islão, a religião muçulmana. Então, muita gente é cristã e muita gente é muçulmana. E às vezes as religiões têm uma ideia já pré-determinada do que é o certo, o que é o errado, o que é o papel do homem e da mulher, né? Eu próprio passei pelas duas religiões. Eu fui cristão até os 7, 8 anos. Depois, minha mãe se converteu, eu também, e fiquei muçulmano até agora, né? Mas, assim, eu gosto de pensar que tudo que eu aprendi tem o seu papel, tem o seu valor, e não foi rejeitado, mas que agora houve uma expansão de possibilidades, uma expansão de visões, né? E falando na questão de levar para as escolas, sim. Além de terapeuta, que é o meu trabalho, só tem 2, 3 anos, eu tenho trabalhado como professor já há 11 anos. Então, já trabalhei com crianças, com adolescentes e com adultos. Então, a questão da educação para mim é chave. Eu acredito que a educação é que é a resposta para as coisas, né? Uhum. Mas, claro, uma educação inclusiva, uma educação que incentiva as pessoas a pensar e não simplesmente a memorizar conhecimento ultrapassado, por exemplo. Então, sim, por exemplo, nas minhas aulas eu já introduzia a questão da meditação, né? Eu fazia com que os alunos meditassem, às vezes antes ou durante as aulas, e já falava de algumas coisas assim indiretamente, mas ainda não tive nenhuma ação direta para sobre essas questões, por exemplo. Tanto que é uma coisa nova para mim. Eu também estou a aprender agora, estou a descobrir, estou a explorar agora, né? As questões todas ligadas ao gênero, como mais uma coisa do autoconhecimento. Porque para mim, o gênero é uma das coisas que faz parte de nós, mas não é a única coisa, né? Nem é a coisa mais importante. Todas as coisas que nos compõem são igualmente importantes. Porém, as questões do género afetam muitas das nossas circunstâncias, né? Então, nascer homem dá-te um certo lugar, abre-te um certo espaço na sociedade. Nascer mulher abre um outro espaço. E eu acredito num mundo em que o gênero não vai ser mais uma limitação, né? Em que não é pelo fato de nascer homem ou nascer mulher que as possibilidades vão ser abertas ou vedadas para mim, mas que cada um possa ter a possibilidade de ser quem é, exatamente como é, e ainda assim ter todos os direitos de viver, de ser, de expressar e de ir atrás daquilo que acredita e aquilo que sonha, né? Arro, amém.
que o divino lá em cima te ouça e abra essas portas para essa oportunidade, porque eu também acredito muito nisso, né? E tenho filhos do gênero masculino, tenho que nasceram do gênero masculino, tenho filha que nasceu do gênero feminino e me preocupo muito com essa guiança. E foi justamente isso que me fez começar a ter um olhar mais atento, né? Sim, Porque a gente ainda vem, como a gente já compartilhou algumas vezes aqui hoje, a questão do script, né? Já vem pré-inserido e eu sinto que, às vezes, por mais que eu faça aqui em casa, a sociedade, os colegas, a escola, a sociedade em geral, né, acaba moldando a um determinado padrão de comportamento, a um determinado padrão de escolhas. E a gente sabe, porque trabalhamos com isso diariamente, o quanto é frustrante, né? E quanto isso também se torna um fator de isolamento muito forte. Que a partir do momento em que nós nos sentimos iguais, que nós nos sentimos diferentes, que só nós temos nossas questões e problemas, a gente realmente vai se excluir, vai tirar o corpo fora e isso vai causar, mais uma vez, como você já colocou também, a questão do sentimento oprimido e que automaticamente eu vou ter que descarregar esse sentimento para que eu me sinta um pouco melhor em cima daquele que é menos favorecido, né? sim, sim. E eu queria, só mais, a gente já está próximo do horário de finalizar aqui, não parece, mas passou É voando. mesmo. Que pena, né? Passou Yeah. voando, mas teremos mais, teremos próximas. O pessoal está mandando bastante pergunta aqui no privado também, eu vou manter. Ok. Eu Sim, queria sim. que você contasse, aproveitasse a oportunidade para falar um pouquinho do seu trabalho, com o que você atende e se você está atendendo online, conversar e mostrar para o pessoal quem é o Aksha. Ah, obrigado. Então, em primeiro lugar, vou falar do Círculo de Masculinidade. Ele acontece toda sexta-feira, no momento, através do Zoom, já que tem que ser online. E isso é uma coisa boa, porque possibilita que pessoas de outros países também participem, né? Não é uma coisa só restrita a um grupo, uma sala fechada. Então, todo mundo que quiser, todos os homens, né? Este em particular é só para os homens. De todas as idades, raças, orientação sexual, visão Reli- política, isso, Religião. nacionalidade, religião. Está aberto para todos os homens, né? Para participar e conversar com outros homens questões sobre essas. Nós, todas as semanas, temos temas diferentes. Falamos de paternidade, falamos de inteligência emocional, de sexualidade consciente, sei lá, um monte de tópicos, né? Então tem isso e tem aulas de meditação ativa no Facebook comigo também, né? Se procurarem por Akshar no Facebook, provavelmente encontram. O que mais que eu faço agora? E atendimento individual também, com tarô, Zendo, Osho e também com terapia tântrica, né? Agora não pessoalmente pela situação, mas terapia falada, tem conversa, tem exercícios, tem meditação, tem um monte de coisas. Então, mais ou menos nesse sentido, né? E isso é bom porque a gente tira um pouquinho a crença de que algumas pessoas acabam achando que a terapia tântrica é somente massagem, é somente presencial. E quando a gente vai realmente, ao meu ver, a massagem se tornou uma ferramenta que Sim, não é nem a obrigação de ser utilizada. Pelo contrário, eu acho que a escuta das emoções, as meditações ativas, as respirações, dão uma expansão de consciência muito maior, né? E aí o pessoal está comentando aqui, a Josi, uma grande amiga minha aqui, a Josane, está falando que o filho dela está presente ouvindo essa live e que está rendendo boas conversas. Minha irmã, já valeu a uau, pena ter feito essa live. Já obrigado. valeu a Que pena, bom, né? que E a bom. Morgana, nossa colega, está Dona querida, compartilhando aqui com a gente se tem algum material de divulgação dessa sua roda de conversas pelo Zoom, para que nós aqui possamos divulgar também. então, tem um vídeo meu falando no YouTube que se chama Por que falar de masculinidades? É sempre uma boa introdução
tá resumido e tem alguns pontos. Por que que é importante falar sobre isso? Para os homens que ainda não sabem por que que deveriam falar. Esse é um bom ponto de partida. E quanto ao Zoom, eu geralmente mando o link pelo Instagram, pelo WhatsApp, eu mando o link da conversa sempre, no dia da conversa. Então, se a Tibala me permite, eu ia dizer, quem quiser seguir e acompanhando os eventos, os temas, pode seguir aqui no Instagram que vai ter as atualizações. Por favor, sigam, porque é um homem com muito conteúdo lindo, um conteúdo bem feito e um conteúdo sem discriminação de gênero, acima de tudo. É feito para todos. E isso eu acho muito bacana, por isso que eu acompanho o trabalho desse irmão de jornada. E uma coisa que você me colocou muito legal, agora que você falando do vídeo, me veio a Aham. mesma pergunta. O porquê é importante falarmos sobre isso? Na Uhum. sua opinião? Sim, alguns pontos rápidos, é isso. Um, porque os homens têm que saber não, podem passar a saber que não estão sozinhos, né? Aí, o que eles pensam e sentem não é só deles, mas sim da maior parte de nós. Yeah. Outro ponto é que não falar perpetua essa violência, perpetua essa exclusão, essa discriminação. Então, não falar é um perigo, como a gente já tinha mencionado aqui. Por isso tem que falar. Ah, outro motivo é porque é uma forma de autoconhecimento, né? Se eu quero saber tudo que tem a ver comigo, um dos pontos é esse, tem a ver com o meu gênero, né? Ah, como é que eu sou, o que que significa estar neste corpo, o que que significa pensar desta forma, agir dessa forma. Ah, é importante porque o mundo precisa de algumas mudanças sérias, porque nós estamos a viver numa sociedade que é dominada pela masculinidade tóxica. Então, começar a falar sobre isso dá a possibilidade de, pelo menos, despertar para o assunto e dizer, ok, afinal tem um problema, afinal eu não preciso simplesmente ir com a onda, né? Eu posso fazer alguma coisa. Então, é importante para as pessoas ganharem consciência e depois decidirem por si mesmas, porque no círculo nunca há uma imposição. A gente nunca fala, isto é errado e a partir de agora isto é o certo. Nunca é assim. Mas nós fazemos questões, questionamos um ao outro e vemos como é que cada um pensa e vemos, será que não podíamos fazer diferente aqui neste ponto? Será que assim funciona para a gente? Será que isto beneficia? Será que isto prejudica? É mais ou menos nesse sentido. Não, eu já participei e super aconselho. É uma oportunidade de você compartilhar ideias, ideais, pensamentos, emoções com gente de todo lugar do mundo, né? E isso é maravilhoso ter esse mediante como você facilitando esse processo e dando esse canal de abertura e de acolhimento. Então, super indico a quem quiser. Qualquer pessoa pode falar comigo aqui, se não conseguir o contato com o Axel, eu passo o contato dele, os homens que estiverem interessados. As mulheres também indiquem aos homens, né, no sentido de que quanto mais a gente conseguir espalhar essa informação, quanto mais a gente conseguir, pelo menos, fazer com que as pessoas pensem sobre o que está acontecendo, a gente já fez a nossa parte, né? Como a Sim, gente colocou aqui agora há pouco, somos um indivíduo dentro da sociedade, mas não ache que a sociedade é lá e você está fora dela, porque sim, engloba tudo, abraça tudo, né? Você queria exato. dar algum recado, compartilhar, fazer alguma pergunta? Como é Eu que queria você dizer sente? primeiro, a questão de incluir as mulheres também, dependendo do evento, nós já abrimos o círculo para mulheres também. Quando eu passei o filme que eu recomendo a todo mundo, que é brasileiro, que é O Silêncio dos Homens, as 3 vezes que eu Maravilhoso. passei lá no nosso centro, estava aberto para as mulheres. E houve conversas fantásticas entre homens e mulheres sobre a masculinidade e foi assim mesmo maravilhoso. E muitas amigas têm pedido para conversar mais com os homens. Então, se não agora, muito em breve, haverá momentos em que as mulheres também podem participar ativamente no círculo, né?
E a questão da mediação e facilitação, nós começamos agora com um sistema rotatório. Porque não é uma coisa de hierarquia. Não há quem dirija e os outros seguem, não. A gente vai mudando. Na semana passada, foi o amigo Elísio que facilitou o tema da paternidade. Há 2 ou 3 semanas foi outro colega, o Edgar, que facilitou. Então, isso vai variando, vai mudando. E a ideia é mesmo se criar essa energia de círculo, não? Eu dou e eu recebo, eu dou e eu recebo. Vou passando, né? Para quebrar essa ideia de que o poder tem que estar com alguém, por exemplo. Perfeito, perfeito. E eu acho muito importante a participação do feminino, porque, querendo ou não, por mais que nós tenhamos empatia, que a gente, né, realmente tem empatia, eu acho que a palavra é essa, nós não sentimos o que é passado dentro do mundo feminino, porque já É verdade. nascemos, teoricamente, com aquele escudo, né, do masculino e as suas facilidades e vantagens. Sim. No sentido social, por favor, né, deixar bem É claro verdade. para quem, É verdade. Eu para queria que não... comentar, quando eu falei das minhas primas, eu cresci com elas, mas desde criança que eu sabia que, apesar de estarmos na mesma casa, crescendo juntos, que eu estava numa posição diferente delas. Eu não entendia na altura que era privilégio. Hoje em dia eu vejo. E eu penso assim, não dá certo. Mesmo que eu tenha sido privilegiado, tenha sido a pessoa que tivesse sido mais incentivada a estudar mais, a procurar mais, a ter mais sucesso, Uhum. eu acho que a gente tem que mudar isso. É urgente, é urgente, é urgente. Perfeito. E aproveitando que a gente ainda tem um tempinho, eu queria Sim, que você compartilhasse justamente sobre essa questão de como o feminino pode ajudar nessa desconstrução, porque a gente vê muito sim, as pessoas, o masculino falando para o masculino e acaba se tornando, querendo ou não, um clube do bolinha, né? Onde o masculino vai falar sobre a masculinidade e tudo referente ao masculino vindo do masculino. Mas eu sim, acho que é fundamental o espaço de abertura para que o feminino fale também. E de que forma você acha que pode ajudar? De que forma você acha que, não gerando uma guerra, uma briga ou algo do tipo, mas de que forma que isso pode ser concebido amorosamente para que chegue aos sim. homens também? Muito bem. Por exemplo, eu acho que uma das formas que as mulheres podem também contribuir é aprendendo mais sobre a masculinidade, além das questões que ela tem do feminino. Por quê? Porque quando eu passei o filme, muitas mulheres ficaram chocadas por descobrir que, afinal, os homens também realmente sofrem. Isso não é para justificar todas as atrocidades que os homens às vezes fazem em relação às Perfeito. mulheres, mas para elas ficou claro que, ok, eles também passam por situações e por causa disso eles agem como homens escroto, né? Como falamos assim. Então não é só não vem só de um lugar de maldade, de um lugar de dominação, é mesmo ignorância, né? Então às vezes ele também não sabe, por isso que é dessa forma. Ainda assim, eu acho que não é papel da mulher ensinar o homem, educar o homem. Eu Não, de concordo. maneira nenhuma. Muitas mulheres falam que não é o papel da mulher fazer isso, né? Mas, por exemplo, se elas também aprenderem mais, puderem participar mais, tá? Como já falamos, se abrirmos o espaço também para elas participarem mais, haverá maior entendimento mútuo, né? Conseguimos ver melhor as mulheres, elas conseguem ver melhor a gente. Por isso que eu acho que é importante que o homem também estude o feminismo, ou questões das mulheres, que aprenda mais sobre isso e que as mulheres também, além do lado delas, aprendam mais sobre os homens. Eu acho que assim conseguimos nos aproximar mais uns dos outros, né? E não achar que é um contra o outro, porque não é. Lindo, lindo, perfeito. E fica muito a questão também da mãe e do filho, né? Sim, A gente sabe a quantidade de mães solteiras, né? E como criam seus filhos de uma forma muito linda e como aprender um pouco mais sobre essa masculinidade saudável pode ajudar para que seus filhos não se tornem esse macho escroto, né? Que é algo sim, que a gente vê que eu acho que aos poucos não está tendo mais lugar,
na nossa sociedade, de uma forma geral. E eu Sim, acho, fico muito feliz também com isso. exato. Porque assim, a mulher, eu acho que tem uma posição essencial na sociedade, porque é isso, muitas mulheres é que são responsáveis pela educação das crianças, né? E se elas inconscientemente vão passando as ideias tóxicas para os filhos, a coisa continua assim. Mas as mulheres empoderadas geralmente já pensam de uma forma diferente, sabem o valor que elas têm, sabem como é que elas deveriam ser e elas têm um tesouro assim nas mãos. E, exatamente, eu acho que as mães têm uma grande oportunidade de contribuir para a mudança, para a próxima geração, pelo menos, né? Começar a ensinar desde cedo para os filhos e para as filhas as questões do empoderamento de cada um de nós, da mulher, o verdadeiro empoderamento do homem, não ideias De força, de né? força, assim, exato. Eu vejo muito isso. Eu vejo que o masculino ainda tem a ideia que empoderamento é força. Sim, Mais uma vez, a gente vai para aquele script de que quem pode, quem manda é quem tem força, né? sim, E a gente vê que tá, o lugar que está ficando cada vez menor para essa força e cada vez maior para essa sensibilidade. Então eu sim, costumo a dizer muito a questão do incentivo e da prática à sensibilidade do masculino, porque é a sim, única forma dele realmente começar a sentir, ter empatia e a partir daí começar a tomar decisões diferentes, né? A sim, abranger a esse outro cosmo e principalmente também a abraçar e aceitar o feminino dentro dele. sim, Porque a gente comentou bastante aqui sobre a questão do masculino tóxico dentro da energia do ser, né? Tanto homem quanto mulher. Mas eu sim, vejo que ainda há uma falta muito grande desse feminino sagrado, empoderado, dentro da energia do ser como um completo. E a gente trabalhando essa sensibilidade, trabalhando esse acolhimento, trabalhando também a questão da, da permissão de aceitar as emoções como elas são, em um modo geral, inclusive do sofrimento, da dor, se torna muito mais fácil, né? A gente tem um dado para a gente poder colocar aqui, que infelizmente 60, mais de 60% dos homens doentes, inclusive durante a pandemia agora, com quadros do Covid, não vão ao médico, porque sim, ainda há a chavinha virada errada de que ir ao médico é um sinônimo de fraqueza e sinônimo de fraqueza vai me remeter automaticamente a ser menor do que os outros, porque o homem precisa ser forte, ser viril e ser saudável. sim. Yeah. É uma coisa triste, mas está a mudar. Está a Está a mudar, mudar. graças a Deus. Graças a Deus. Meu lindo, eu queria te agradecer muito. Tá aparecendo Eu aqui, a aqui. gente já vai encerrar. Gente, Uhum. quem ainda não segue, sigam as redes desse homem. É um cara com um projeto lindo, fazendo um trabalho maravilhoso por todo mundo, que ele já conseguiu esticar o braço dele para o mundo inteiro. Graças a Deus. Mais ou menos. Devagarzinho a gente vai. Com certeza vai chegar lá. E é isso. Você tem algum recado? Você quer deixar para alguém? Passar mais algum recado? Não, acho que só agradecer mesmo. Foi muito bom. Eu não sabia o que ia falar, então não preparei nada em particular. Foi aquilo que eu disse assim, eu vou falar daquilo que eu tenho feito, né? E Nossa. estou muito grato por este espaço, por essa oportunidade. Grato por ter te conhecido também lá no nosso curso. Encontrar um irmão da alma é sempre um prazer. Ah, e tudo aquilo que tu disseste de mim é o que eu penso de ti também. Eu admiro muito o teu trabalho, recomendo muito. É isso mesmo. Estou Tamo juntos. muito feliz Muito de ter amigos. obrigado. A porta Obrigado, tá aberta sempre, viu? Daqui a pouco a obrigado, para gente ti já também. marca a próxima live aqui. Vamos bater mais um papo, Yes, que dá yes, saudade. Um yes. beijo para você, um beijo para sua Beijo. mãe, viu? Vou mandar para ela. Muito axé para vocês. Obrigado, fica bem. Tchau, tchau. Tchau, gente. Obrigado por ter acompanhado. E se alguém tiver alguma pergunta, manda aqui no direct ou no meu ou no Aksha
e a gente com certeza vai responder com o maior carinho, tá bom? Muito obrigado a todos que participaram. Gratidão.